Bem, uma vez mais, muito bom dia. Eu hoje vou fazer aqui um vídeo relativamente ao tema correção de gafes. Foi aqui algumas gafes que eu cometi em alguns vídeos que fiz e, portanto, também gostaria de retificar para não ficar nenhum erro a pairar no ar. Infelizmente, falo de improviso, não trago nada escrito e, portanto, muitas vezes o discurso é repetitivo, é muito circular, é muitas vezes pouco dinâmico. O léxico muitas vezes traz ali uma outra palavra duvidosa e, portanto, muitas vezes também cometo depois gafes. Eu disse aqui neste vídeo que fiz o sistema do rotativismo bipartidário é o melhor para Portugal. Eu cometi aqui duas gafes. Primeira, falei a Noite da Má Língua. Pronto, o programa Noite da Má Língua já não existe. O que existe é o Eixo do Mal. Mas a minha opinião continua a mesma. Pronto, o Eixo do Mal é um programa de junk food, é um programa que, em termos de comentário, vale muito pouco ou nada. Tirando uma outra pessoa que lá está, que pode eventualmente ter um pouco mais de valor, mas na realidade é daqueles programas totalmente desnecessários. Mas é um programa que está há muitos anos no ar, não é? E portanto, se fosse um bom programa, talvez não durasse tanto. Uh, e portanto espero sinceramente que um dia que este programa conheça o seu fim, porque acho que não faz falta nenhuma, nem à política, porque eles dedicam-se sistematicamente a comentar a política, nem à política internacional, não precisa destas pessoas. Relativamente, eu depois aqui cometi um outro erro, ahm, que isto pode eventualmente dar a entender que nós temos um sistema bipartidário, ou seja, nós não temos um sistema de dois partidos, só dois partidos no Parlamento, temos um sistema multipartidário, mas depois, naquilo que é a sua rotatividade no poder, ele assemelha-se então ao bipartidarismo. Nós não temos um sistema bipartidário. Pronto, isto que fica assente. Agora, na sua rotatividade no poder, ele é bipartidário. Só dois partidos rodam no poder. Não é? Em Inglaterra passa-se o mesmo. Não, há multipartidarismo em princípio, mas depois toda a gente sabe que o poder alterna entre dois partidos, o Partido Conservador e o Trabalhista. Portanto, connosco passa-se um pouco a mesma coisa. O poder alterna entre o PS e o PSD. E, portanto, existe o sistema em si não está instituído, mas depois, na prática, aquilo que se verifica é um rotativismo bipartidário. Pronto, isto fica aqui esclarecido, porque essa tal crítica que muitas vezes existe, que é uma crítica que tem referências anglo-saxónicas e americanas, eles, como estes dois países têm um sistema, um rotativismo imobilista, não é? Aquilo roda entre dois partidos, eles veem sempre esse imobilismo como uma coisa fundamental à existência da democracia, não é? E quando falam sobre Portugal, acabam por trazer um pouco dessa influência. Não é? O PS e o PSD são fundamentais à existência da nossa democracia. O PS e o PSD, sem eles, a nossa democracia não existe. Pronto, isto é uma falácia, isto é uma coisa que não se verifica. E, portanto, de reduzir a nossa democracia a estes dois partidos é um exagero. E, portanto, estas pessoas de referências anglo-saxónicas e americanas mais não fazem do que inspirarem-se nestes modelos e aplicá-lo aqui a Portugal, dizendo se nós não tivermos um rotativismo bipartidário no poder, a nossa democracia na realidade não existe. São eles o garante da nossa democracia. Portanto, estes argumentos falaciosos têm que ser destruídos, não é? Porque tudo isto é o elogio do imobilismo partidário e da não renovação do sistema partidário. Embora, volto aqui a referir, o nosso sistema é multipartidário. Depois, na sua assunção de poder, aí temos já um rotativismo entre dois partidos, um rotativismo bipartidário. Pronto, isto fica aqui claro e esclarecido. Eu queria aqui esclarecer também outra coisa relativamente aqui às elites liberais. Eu, quando fiz este vídeo, eu a determinada altura falei que, em minha opinião, a Alemanha devia ter sido desmontada e desmantelada depois da Segunda Guerra Mundial. E repito de novo o mesmo. A Alemanha devia ter sido desmantelada. Isto não é uma questão jurídica, nem é uma questão de tribunais,
nem foi o Tribunal de Nuremberg, certamente, que decidiu estas coisas ou que decidiu que o país devia continuar a existir. Atenção. Os políticos da altura, os aliados, em minha opinião, a decisão política que tomaram foi má. Porque foi uma decisão de continuar a existir a Alemanha. E, portanto, eles não se aperceberam da gravidade, em minha opinião, não se aperceberam da gravidade daquilo que tinha acontecido. E não pensaram naquilo que seria o alemão no futuro. Ter que conviver sistematicamente com o anátema do nazismo em cima da cabeça. Não é? Isto é terrível. E, portanto, se a Alemanha tivesse sido desmantelada e desmontada e entregue aos outros países, não é? Nomeadamente à Dinamarca, à República Checa, à França e à Polónia, e eventualmente até à Hungria, entregar à Hungria também partes da Áustria e da Alemanha, nada disto hoje se passaria. Não é? Não existiriam alemães. E estas pessoas seriam livres dentro do seu próprio país, dentro destes países, não é? Teriam tido antepassados alemães, mas seriam pessoas livres e que viveriam livres no mundo, não é? Hoje, qualquer jovem alemão que vá para o estrangeiro, que se mova no mundo, pá, se diz qualquer coisa ou tem uma opinião um pouco, pá, corre o risco de ser cilindrado, não é? Pela demagogia reinante que existe no mundo. Demagogia não, pelo radicalismo, muitas vezes, da opinião que existe no mundo. Não é? E dos epítetos que se usam. Não é? Os jovens alemães não vão ser nunca mais livres. Depois do nazismo, não vão ser mais livres. Isto é a mesma coisa que cometermos um crime extremamente grave. Esse crime roda mundo. Nós já não temos possibilidades nenhumas de ter uma vida igual à dos outros, ou pelo menos moralmente livres, psicologicamente libertos, não é? Já não temos, não é? E depois também não cometemos suicídio, não é? A Alemanha é um pouco assim. Vai ter que conviver com este anátema, não é? Nunca mais vai ser livre. Nunca mais vai ter. Os seus jovens vão olhar para os outros jovens de uma forma igual, não é? Eles sabem que do outro lado as pessoas olham para a Alemanha ainda com um preconceito, não é? Ainda olham para o alemão como se fosse um antepassado destas teorias e destas ideias, não é? E portanto isto é, em minha opinião, terrível. E por isso é que eu digo, os políticos naquela altura, os aliados, não tiveram a noção nem da gravidade daquilo que se tinha passado. E portanto permitiram que a Alemanha continuasse a existir. Em minha opinião, ela devia ter sido retalhada e entregue aos outros países a quem os Estados alemães, ao longo dos séculos, roubaram território. E a palavra é roubar território. Não a mudo. E portanto, queria corrigir isto para deixar claro: isto não é uma questão de direito, é uma questão de política, é uma questão de decisão política que devia ter sido tomada e devia-se ter pensado no futuro. Não é? Em parte, um pouco passa-se o mesmo com Portugal, não é? O jovem português vai para uma Índia, vai para um Brasil, vai para uma China, não é? Às duas por três está na conversa com outras pessoas, pumba, lá volta a questão de Portugal, o país colonizador, não é? E depois ficamos embaraçados, não é? Com o nosso passado, ficamos embaraçados com os Albuquerques, ficamos embaraçados com o Cabral, não, porque ele praticamente não fez nada. Os outros que seguiram é que foram piores. Mas ficamos um pouco embaraçados com aquilo que foram alguns dos comportamentos que Portugal teve nas chamadas na Índia, no Brasil, e que depois nós, praticamente hoje, portugueses, que não temos culpa nenhuma de ter cometido esses crimes, carregamos esse peso nos ombros. E que nos pesa e que faz com que muitas vezes os outros já nos olhem a nós como colonizadores. Não é? Nós sabemos que não existe essa igualdade. Que os outros vão olhar para nós com desconfiança. E, portanto, o alemão deve sentir o mesmo. Uma coisa parecida. E, portanto, era isto mais ou menos que eu queria dizer e deixar aqui estas correções.
Peço-vos mais uma vez que deixem o gosto nos meus vídeos. Isto é uma forma de me ajudar. Eu talvez volte mais tarde com outros vídeos. Muito obrigado então. A continuação de bom dia. Muito obrigado.